A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro. Você está na Logos Ensino Superior de Teologia, no curso de liderança. E nós vamos iniciar este curso com uma disciplina. E eu gostaria de falar o nome da disciplina. Você vai ter que decorar o que é essa disciplina. A disciplina é Introdução à Teologia. Eu serei o professor seu, então, durante todas essas aulas virtuais que você estará comigo. E eu gostaria, inclusive, que você pudesse ver no nosso site ou aonde a Logos estiver a produzir para você as nossas AVAs. As AVAs são aulas em vídeo apresentação, em que vocês terão também essas mesmas aulas, mas mais ampliadas, escritas. Então eu vou pedir a você que você possa estar a olhar também as nossas AVAs. Mas vamos lá. Nós estamos entrando nessa disciplina que é a primeira disciplina de 14 disciplinas que o curso de liderança tem. E como eu disse, eu serei seu professor. Então, esteja aí vendo esse vídeo. Se você precisar, pare o vídeo, certo? Mesmo no caso das AVAs, pode acontecer a mesma coisa. Às vezes você não entendeu bem, você dá uma parada e ouve de novo. Olha, às vezes tem alguma coisa escrita que você quer ver de novo, né? Às vezes você quer parar porque você quer ler na Bíblia. A Bíblia deve estar do seu lado aí, junto. Amém? Bom, eu queria primeiro mostrar para você, está aí com você, o nosso lema. E esse lema você vai ver várias vezes nas nossas videoaulas, nas nossas AVAs, né? O nosso lema é o lema da Logos, que é um lema que nos lembra uma doutrina fundamental do cristianismo, que nós chamamos de Trindade. Veja o nosso lema. O lema é este. Deixa eu ler com você. Logos é Deus Pai se revelando ao homem. Logos é Jesus Cristo salvando o perdido. Logos é o Espírito Santo nos ungindo para ir e testemunhar. Preste atenção. Nós acabamos de dizer uma das coisas fundamentais da fé cristã. Pai, Filho e Espírito Santo. É aquilo que nós em teologia chamamos de trindade. Não tem esse termo na Bíblia, trindade. Não existe isso. Isso quem inventou fomos nós, a igreja. Mas veja, Logos, quando a Logos apresenta esse lema, nós queremos apresentar para você e queremos que nesse curso também de liderança você tenha firme no coração aquelas doutrinas fundamentais. E uma fundamental é saber quem é Deus. E Deus se manifesta de forma trina. Amém? Bom, nós iniciamos aí já a teologia. Esse curso é a introdução à teologia, né? E isso é o que eu acabei de falar, já é teologia. Mas eu quero também me apresentar um pouco a você. E eu sou o pastor Marco Antônio de Castro Faleiro. Eu tenho uma esposa chamada Lilian. Nós somos casados, agora nós estamos em 2020, né? E nós somos casados há 31 anos, temos 2 filhas, né? Eu sou pastor, já fui pastor em 11 igrejas, e iniciei 6 igrejas dessas 11 que eu fui pastor. Já fui pastor em algumas nações, né? Lá no Brasil. Eu sou brasileiro, né, do estado de Minas Gerais, toda a província de Minas Gerais, a cidade de Belo Horizonte. E eu estou no Evangelho já há 45 anos, que eu nasci de novo, que eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Mas eu tenho 55 anos, né? Aqui em Angola, alguns me chamam de mais velho. Eu às vezes não me sinto tão velho, mas eu já tenho um tempo de experiência. E como esse tempo de experiência, eu quero compartilhar com você esses muitos estudos que eu tive no preparo meu teológico, porque eu também sou bacharel em teologia, eu sou mestre em teologia sistemática e eu tenho um doutorado na área da teologia da ciência da religião. Também eu tenho uma pós-graduação em hermenêutica e mais algumas outras pós-graduações que eu tenho, mas tudo isso que eu tenho é para o quê? É para a honra e glória do Senhor. Não me faz maior do que você eu ter isto. Eu só me preocupei em me preparar melhor para honrar o Senhor Jesus. Aí você pode dizer, mas eu preciso disso, professor?
Se Deus lhe mandar ter, tenha. Por que não ter? Veja o apóstolo Paulo, que era um doutor em teologia. Ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. Veja Moisés, que foi príncipe no Egito. Ele foi general, foi príncipe do Egito e ele escreveu a base de toda a Bíblia, que é aquilo que a gente chama de a lei, ou como os judeus chamam, Torá. Então, Deus pode trazer para algumas pessoas um pouco para poder compartilhar. E é isso que nós queremos dar a você. Então agora você conheceu um pouquinho do seu professor, não é isso? Aí você, eu quero saber mais. Bom, então depois a gente pode conversar. Manda um e-mail para mim, né? Você vai ver meu e-mail e você pode conversar comigo. Amém? Eu como professor posso tirar e até ter uma relação com você. Mas eu queria agora mesmo entrar na área do que nós vamos falar, que é a introdução à teologia. E a minha pergunta a você é: você sabe o que é a teologia? Você já pensou nisso? Alguém já falou com você sobre teologia? Você tem um pensamento acerca de teologia? Teologia para você é uma coisa assim, errada? Eu já ouvi muitas pessoas virarem e falarem assim, até mesmo em pregações, pessoas virem e falam assim: eu não quero saber o que os teólogos dizem. Eu quero saber de Jesus. Eu quero saber da Bíblia. Mas quando você fala uma coisa dessa é porque você não sabe o que é teólogo e nem sabe o que é teologia. Porque veja, teólogo é o que faz teologia. Tá certo? Então eu sou um teólogo. Então, o que é teologia? Nada mais é do que tudo que a igreja fez para estudar a Bíblia. Todos os livros que você tem, que você estuda, normalmente são feitos e devem ser feitos por teólogos. Né? A Bíblia que está na sua mão, você acha que chegou até você como? Você acha que ela nasceu assim, de alguém que estava tendo uma revelação, e aí ela começou a traduzir a Bíblia do grego e do hebraico para você? Não. Foram pessoas que estudaram, foram teólogos. Então, não há nada de errado na teologia. Você que tem que entender o que é teologia. Nós sabemos que os ministros de Deus hoje, aqui em Angola, eles estão sendo obrigados a ter um curso de teologia. Então, é importante que você considere isso, que você considere essa realidade de você ter um curso bíblico ou teológico, porque nós não sabemos o que a lei angolana vai exigir. Mas vamos continuar em frente. Vamos entrar, então, dentro desse ambiente e fazer uma grande pergunta, que é a pergunta da nossa disciplina, para a gente fazer a introdução à teologia, que é: podemos estudar Deus? Como estudar Deus? Deus é estudável? Existe possibilidade de pegar Deus e colocar ele num laboratório e estudá-lo? Como nós podemos estudar a Deus? Você estará a ver alguns conceitos que eu vou passar, até alguns estarão escritos aí na tela para você ver, mas a primeira coisa que eu queria dizer para você é que você não pode estudar Deus. Oi, professor, então o que nós estamos fazendo aqui? O senhor falou sobre teologia, perguntou se Deus pode ser estudado e está respondendo que não pode estudar Deus. Então deixa eu responder para você: não. Você não pode estudar Deus. Sabe por que você não pode estudar Deus? Porque Deus é infinito. Quer dizer, Deus, ninguém consegue entender Deus. E nós somos finitos. Ou seja, nós somos limitados. Nossa capacidade de entender Deus é algo muito limitado. Nós não temos a possibilidade de estudar Deus. Uau, então o que eu estou fazendo aqui? Para que fazer um curso de teologia? Para que ir numa faculdade teológica ou fazer o curso de liderança com a Logos, se eu não posso estudar Deus? Bom, vamos entender então o que nós fazemos? Porque existe uma maneira de estudar a Deus. E essa maneira de estudar a Deus parte primeiro pelo princípio do porquê estudar.
Veja, mais uma pergunta para você. Não aprendemos tudo através de uma vida de busca de Deus individual e na igreja? Não é assim que você conhece Deus? Não é através de você estar buscando a Deus e aí Deus começa a se revelar a você? Não é dessa maneira que você vai compreender quem é Deus? Então veja, aqui eu quero fazer a afirmação para poder nós entendermos o que eu estou a falar a você. Nós podemos estudar a revelação de Deus. Entenderam? Então nós não estudamos Deus. Nós estudamos a revelação de Deus. Quer dizer, o que Deus revela a nós é que nós estudamos. Deus dá para nós algo para ser estudado. Porque se Deus não desse alguma revelação, nós não teríamos a capacidade intelectual de compreender Deus, porque Deus é totalmente infinito, é eterno. Ninguém consegue compreender Deus. Se Ele não se revelar a nós, nós não conseguiremos compreendê-lo. Ele precisa de se apresentar em formas simbólicas, até em forma corpórea. Veja, a maior revelação de Deus à humanidade se chama Jesus Cristo. Ele se fez homem. E nós entendemos. A gente vê um homem e entende o que é o homem. O homem, ele fala, ele olha, ele tem cheiro. Então nós entendemos essa revelação de Deus. Mas existem outras revelações de Deus para nós. Deus deu revelações que nós estudamos. Aí nós estudamos essa revelação, e estudando essa revelação, nós vamos compreender quem é Deus. Mas mais uma pergunta para você. Como Deus se revela a nós? Então nós vamos ter que agora identificar, e nessa disciplina nós vamos começar a introduzir a teologia, porque ela estudou isso tudo. Ela fez várias matérias para poder pegar a revelação de Deus aonde que ela estiver e criar livros, criar didática, pedagogia em cima disso, para que facilite a compreensão, para que você possa crescer. Então veja, como Deus se revela. Primeira coisa que você deve anotar. Se você tiver aí, eu acho que você deveria ter aí um caderno, anotar, ou se você está com o seu computador, esteja escrevendo nele o que eu estou a falar. Agora, você também terá um fascículo, ok? Você vai ter um fascículo que vai ser entregue a você, ou até já está disponível lá no site, ou na plataforma da Logos, e você então poderá pegar esse fascículo e ir acompanhando aquilo que eu estou a falar. Não só eu, mas todos os professores da Logos, tá? Nós vamos seguir a mesma metodologia didática para facilitar a sua compreensão. Mas a primeira coisa que você deve anotar, revelação de Deus começa por meio da natureza. Então, a primeira revelação de Deus, ou como Deus se revela ao homem, é por meio da criação. O que Deus criou, aquilo que nós chamamos de natureza. Não é verdade? Olha para o céu. Você não vê Deus? Professor, mas eu não vejo o olho dele. Não, mas você percebe quem é ele, não é? Então, você olha os animais, você olha as plantas, você olha o globo terrestre, você sente o cheiro das coisas, o ar que entra em você. Você olha para o outro ser humano que é criatura de Deus. Enfim, a criação, ela é a primeira grande revelação. Na verdade, a criação é a revelação inicial de Deus. Quando Adão e Eva foi colocado lá no Éden, o que eles tinham uma revelação de Deus ali física, porque a Bíblia diz que eles andavam com Deus, eles passeavam com Deus. Mas quando Adão e Eva pecaram e saíram do Éden, eles já não tinham mais a presença de Deus física. Deus não vinha mais toda tarde e conversava com eles. E agora? Como conhecer Deus? Adão e Eva podiam falar, e agora? Onde está Deus? O pecado os separava dele. Assim como nós, que somos filhos de Adão e Eva,
Todos nós somos descendentes de Adão e Eva. Então, o fato é que aqueles homens, aqueles primeiros homens ali, começaram a olhar para as coisas criadas, os filhos deles, os netos deles, os bisnetos deles, até chegar a nós. E eles olham, as pessoas olham para tudo e falam, quem fez isso? Isso não pode ter nascido do acaso. É ridículo olhar para alguns cientistas falando que a criação veio do Big Bang, explodiu e que aí depois de uma explosão a coisa se organizou toda, ficou tudo organizadinho por acaso. Foi assim por acaso. Já pensou? Pega uma bomba, põe lá, explode a sua casa e vê depois o que aconteceu, se vai virar uma casa melhor ou se vai ficar tudo desorganizado. É óbvio. A lógica da natureza é que houve organização. Alguém organizou o que está organizado. É ridículo pensar que tudo foi criado de uma evolução. Não. O que nós vemos na natureza é o perfeito se torna imperfeito. A natureza, então, foi criada perfeita por Deus. E o pecado tem feito a natureza ficar imperfeita. Mas quando o homem olha para a natureza, o homem percebe, opa, alguém criou isso. E quem fez foi muito inteligente, porque a coisa é fenomenal. Os cientistas, a matemática, a química, a física, quando veem todas as leis, eles falam, mas é perfeito a harmonia, quem criou isso? Os matemáticos ficam assustados com as suas fórmulas. Eles podem explicar a natureza por meio de fórmulas. Alguém criou isso, não foi o acaso, não. Foi um ser inteligente. E detalhe, maior do que a criação, porque o Criador é maior do que aquilo que ele cria. Então Deus é maior do que tudo que você pode ver. É por isso que a Bíblia diz que os céus proclamam a sua glória e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Então a primeira grande revelação está na natureza. E a segunda grande revelação, Deus nos deu, muito tempo depois da criação, 1.200 anos antes de Cristo, ou 2.800 depois de Adão, um homem chamado Moisés começou a escrever um livro. E esse livro começou a ser escrito pelo próprio Deus. Ele estava lá no monte, e aí ele tinha já sido usado por Deus para libertar o povo do Egito. Vocês devem conhecer essa história, está na Bíblia. E aí esse homem, quando ele encontrou com Deus, Deus começou a escrever a Bíblia. Os 10 mandamentos, escritos pelo próprio Deus. Aí Deus pegou aqueles primeiros escritos, pôs na mão de Moisés e falou assim, agora vai escrevendo aí. Moisés escreveu 5 livros e depois outros escreveram outros livros até João, o último livro da Bíblia. Então eu estou falando da segunda grande revelação que foi dada para o homem depois de um tempo, mas que está hoje na nossa mão, que chama Bíblia. A Bíblia é outra grande revelação de Deus ao homem. Amém? Eu quero fazer uma outra pergunta para você. E quem prega a palavra de Deus? Porque tudo isso que eu falei é algo que agora precisa ser falado. Você precisa de falar para essa pessoa. Mas quem vai fazer isso? Será que vai ser os anjos? Será que vai ser a própria natureza? Bom, a Bíblia fala que a natureza prega. Porque as pessoas, quando olham a natureza, elas percebem, alguém fez isso. Então, até quem nunca ouviu falar de Jesus, nunca ouviu falar de Bíblia, ele percebe, Deus fala com ele por meio da natureza. Isso é uma verdade. Mas alguém precisa de falar o que a Bíblia chama de evangelho. O que é evangelho? Evangelho traduzido é boas novas. Então quem vai fazer isso? Os anjos. Bom, até que poderia ser, seria bem interessante os anjos descerem do céu e começar a pregar. Mas a Bíblia diz que eles não são os pregadores e eles não vão pregar. Anjo, na verdade, significa mensageiro. Anjo vem, sim, com mensagem. Mas anjo não fala nada que Deus não permita que ele fale. E anjo só fala aquilo que a Bíblia Sagrada já tem como revelação. Mas isso é um assunto que nós vamos seguir mais à frente. Agora, conforme a Bíblia,
Jesus enviou a igreja, conforme a Bíblia, Jesus enviou a igreja para pregar para o mundo. Isso é o que a Bíblia nos ensina. A igreja é o único plano de Deus para a pregação do evangelho. Você pode perguntar o que é a igreja? Veja, eu não vou entrar aqui nos aspectos doutrinários, isso aí vai ficar para vocês dentro do ramo da teologia sistemática, que é das doutrinas. Mas igreja é o corpo de Cristo. São as pessoas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Então vamos falar igreja não denominacional, mas igreja como o corpo de Cristo na face da terra. Então, olhando assim, segundo a Bíblia, quem prega, quem fala as boas novas é a igreja, não são os anjos. Os anjos, eles estão muito bem preparados. Deus é óbvio, ele é o Criador, ele não precisa de ser preparado, ele já é. Mas nós precisamos de ser preparados. Você precisa de ser preparado. Você pode até virar para mim e falar assim, professor, eu não, eu já tenho o dom de Deus, né? Eu falo em línguas estranhas. Eu também falo em línguas estranhas. Eu também tenho o dom de Deus. Mas preste atenção, eu tenho que aprender. Ninguém nasce sem aprender. Você não nasce aprendendo tudo. Você precisa de aprender. E para aprender, precisa de ter mestre. Sabia? A Bíblia fala disso. Você é discípulo. Na verdade, é assim que nós somos chamados, discípulos de Jesus. Então ninguém sabe tudo, só Deus sabe tudo. E Deus vai revelar? Vai. É verdade que tem algumas revelações que são espirituais. Tem coisas que você, de repente, sabe que você nem sabe de onde que veio. Isso acontece. Isso é milagre. Porque o normal não é isso. O normal é você gastar tempo de estudar. E somos nós é que vamos falar essa mensagem para as pessoas. Nós temos que estar bem preparados. Ah, mas as pessoas já podem perceber que Deus existe. É verdade, elas podem perceber que Deus existe. De fato, elas podem. Mas a compreensão vem por meio da atuação do Espírito Santo através da igreja. O Espírito Santo vai usar a igreja para poder fazer com que a pessoa que percebe que existe um Deus, ou que percebe o amor de Deus por ele, porque todos nós somos atraídos pelo amor de Deus, o Espírito Santo é que usa a igreja para poder falar a verdade para a pessoa. Porque quem convence, isso é o que a Bíblia diz, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não é o pastor, não é você, não é a igreja. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Se ele não agir, se ele não convencer, você pode ser a pessoa mais bem preparada da face da terra, que não vai adiantar nada. Você não tem capacidade de convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo usa a sua igreja para falar as suas palavras. E para isso, nós temos que estar preparados. Conhecer a Deus é somente através de uma coisa fundamental: ser filho de Deus. E aqui eu quero continuar essa aula, mas eu tenho que começar essa primeira aula desse curso falando uma coisa muito importante para você. Você é nascido de novo? Porque veja, eu já estou na igreja, eu sou líder da igreja. Isso não te faz salvo. Não adianta você ser membro de uma igreja, você ser líder, você ter um cargo. Você pode até me dizer que expulsou um demônio. Eu lembro lá de Mateus capítulo 24, lembra? Quando Jesus falou, alguns em meu nome dirão, eu expulsei demônios, eu curei enfermos. Então isso não te salva não, porque Jesus disse, eu não conheço você. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então preste atenção, você tem que ter uma convicção individual, é sua. O seu pai não vai te fazer virar, ser filho de crente não é ser crente. Mas eu sempre fui na igreja, desde menino eu nasci, eu estava lá na igreja. Isso não te faz filho de Deus.
Filho de Deus é adotado. A Bíblia diz, mas a todos quantos o receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Serem feitos, não eram. Nós não nascemos filhos de Deus, nós nascemos criaturas de Deus. Filho de Deus tem que nascer de novo, é o que Jesus disse para Nicodemos lá em João capítulo 3. Tem que nascer de novo. Você tem então que aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. E aí acontece um milagre na sua vida e a sua natureza pecaminosa, porque o homem é mau. O homem nasce mau, o homem nasce pecador, e o salário do pecado é a morte. E quando nós morremos, se nós não aceitamos a Jesus, nós vamos para o inferno mesmo. Ah, mas a minha vida toda eu tive na igreja, sou até pastor. Isso não te salva. O que te salva é a sua convicção pessoal. Você tem que crer. Pastor, se eu morrer agora, para onde eu vou? Eu vou para o céu. Eu tenho certeza absoluta que se eu morrer agora, eu vou para o céu. Como? Eu tenho capacidade de me colocar no céu? Nunca! Não é isso que eu estou dizendo. Não é por obras, para que ninguém se glorie, mas pela graça sois salvos, mediante a fé em Jesus Cristo. Eu sou salvo porque Jesus disse que me salva. Porque eu creio nas palavras de Jesus. E se Jesus disse que pode me salvar, eu acredito nele. Ele me põe no céu, mesmo eu sendo um pecador. Ele me purifica, ele me salva. E eu sou lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Isso que você tem que ter convicção. Senão você vai fazer esse curso aqui de liderança e você vai ser um intelectual da fé. E daí? Isso não vai te ajudar em nada. Você pode até ajudar outras pessoas. Mas a primeira coisa que você tem que ter convicção é que você é filho de Deus. E se você tem dúvida, agora, se tem qualquer dúvida, que se você morrer agora, você não sabe para onde você vai, procure o seu pastor. Fala com ele, pastor, ora por mim. Eu preciso de aceitar Jesus. Ou então, quem sabe, é só quebrar uma dúvida que você tem no seu coração porque alguém falou uma coisa contrária à palavra de Deus. Mas preste atenção, você precisa de ter convicção que é filho de Deus. Tendo essa convicção, a gente pode seguir em frente. É como a pergunta que eu faço, né? Como nos tornamos filho de Deus? Nos tornamos filhos de Deus por meio do novo nascimento. Amém? Mas vamos continuar. A gente tem que seguir com essa disciplina, não é? Então, o conhecimento de Deus é algo que nós recebemos por causa de um relacionamento de Deus. Somente obtemos por meio do relacionamento com Deus. Você precisa de ter relacionamento com Deus. Professor, eu leio a Bíblia, mas você tem que ler todo dia. Você precisa de conhecer Deus, você e Deus. Você ora todo dia? Você lê a Bíblia todo dia? Ou você é aquele tipo de cristão que só lê a Bíblia quando você chega na igreja? Você nunca vai crescer espiritualmente, nunca. Você pode até fazer esse curso, mas você não vai crescer. Se você não tiver um relacionamento pessoal, se você não conhecer Deus, não conhecer Jesus, não amar Jesus de todo o seu coração, ele não falar e você ouvi-lo, você precisa disso. Esse conhecimento também, conforme nós entendemos, é transmitido pela Bíblia. A Bíblia nos foi dada como revelação para conhecer Deus. E a Bíblia está aonde? Na igreja. Existe crente agora, especialmente nesse mundo que nós estamos vivendo, essa nova sociedade da internet, tem cristão que acha que pode viver a vida cristã pela internet. Então você tem que ter um relacionamento pessoal com Jesus. Você precisa de ler a Bíblia. Você precisa de orar. Você precisa de você conhecer Deus. Ele falar com você, você ouvi-lo e você saber que ele está falando com você. Isso é o que produz realmente conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus, ele não vem só pelo que você consegue compreender no seu intelecto.
Mas lembre-se, o seu intelecto, ele faz parte da compreensão, porque você é um ser racional. Então, você pode utilizar o intelecto ou a inteligência para poder compreender a revelação de Deus. Mas preste atenção, você precisa de ter relacionamento com Ele através de quem? Da igreja, o corpo de Cristo. Através da Bíblia Sagrada, essa revelação nos é dada. E a Bíblia está na igreja. E a igreja são pessoas. Sabe, hoje, com essa nova sociedade que a gente vive, tem cristãos que acham que podem viver o cristianismo fora da igreja. Eles podem só assistir os cultos da internet, tem a condição até de dar dízimo agora por meio da internet, e aí tem cristão que é desigrejado. Esse termo até estranho, né? Desigrejado. Mas já tem muitos cristãos. Nos países, por exemplo, da Europa, lá dos Estados Unidos, são muitos os que acham que podem ser cristãos por meio da internet. E não ter relacionamento pessoal. Não, você tem que ter relacionamento presencial. Você precisa de estar junto com a igreja, porque Deus usa a igreja para te fazer crescer. Veja, você batizou? Se você não batizou, você deve se batizar. Mas preste atenção. Vamos falar do crente que está na igreja e é batizado. Como é que ele foi batizado? Você acha que ele chegou no rio, na piscina, ou em qualquer lugar? Ele chegou lá, entrou dentro e falou assim: eu me batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim que ele fez? Funciona? Não. Por que não? Porque você é batizado. Ou seja, alguém te batiza. A igreja é que te batiza. Você não consegue ser cristão sozinho. Ah, mas a internet está cheia de pregador. Tá cheio de pregador bom e cheio de pregador ruim. Quem é que vai ser o que vai te ajudar a discernir o que é certo e o que é errado? O corpo de Cristo que você faz parte. Então preste atenção. Olha, tudo isso que eu falei para você é teologia. Está percebendo? Isso é teologia. Tudo isso que eu posso compartilhar para você está disponível em livros. Os pastores, durante 2000 anos, estiveram estudando, analisando, escrevendo, criando fórmulas, criando métodos para que você possa crescer. Isso é teologia. Nós estamos na disciplina Introdução à Teologia, porque o primeiro passo que eu tenho que ter é quebrar qualquer preconceito que você tenha contra a teologia. Tem pessoas que fazem literalmente uma discriminação contra teólogos, como se os teólogos fossem um grupo de endemoniados. Não, é lógico. Você pode ter teólogos cheios do Espírito Santo e teólogos que são endemoniados. Como você pode ter pastores cheios do Espírito Santo e pastores que são mercenários. Isso é verdade. Não é verdade? O fato é que você tem que distinguir as coisas. Então, o primeiro passo é quebre esse, se você tem, eu espero que não tenha, mas se tem, quebre esse preconceito. Foi criado por pessoas que não conhecem o que é teologia. Porque teologia é tudo isso que você faz na sua igreja. Quando você ensina a Bíblia, você está sendo um teólogo. Talvez você não tenha um credenciamento de ensino superior, de uma faculdade, mas a partir do momento que você estuda a Bíblia, você já é um teólogo. Você já está fazendo teologia. Tudo que o povo de Deus, seja Israel, seja a igreja, acumularam durante 3.000 anos, está disponível para você nessa matéria que nós chamamos na ciência de teologia. Porque a ciência, ela foi, na verdade, essa academia dos dias atuais, que você vê lá, psicologia, sociologia, antropologia, gestão, medicina, com a biologia, tudo isso, todas essas coisas que estão na universidade, tudo isso nasceu, sabe aonde? Na igreja. Esse sistema acadêmico que você vê no mundo hoje, quem criou foi a igreja. A igreja criou a academia com teologia, direito, engenharia, medicina. Tinha os 4 principais disciplinas. Mas a teologia, nos tempos da Idade Média, era a base de toda a ciência. Preste atenção. Todos os que formavam no ensino superior sempre tinham teologia como base.
Essa é uma matéria. Depois, nos idos da Idade moderna, né, 1800, que começaram a tirar da teologia, psicologia, sociologia, antropologia, saiu tudo da teologia e criaram um monte de matérias separadas e até alguns até sucatearam a teologia. Tem país que nem aceita a teologia como um ensino, como uma matéria superior, como infelizmente agora em 2020 acontece com Angola. Angola não aceita a teologia como uma disciplina de ensino superior. Mas o mundo tem muitos países que aceitam. Mas a questão não é nem essa. A questão é que, aceitando ou não, é o nosso material de estudo. É o que nós fizemos. São os nossos livros. E nós vamos continuar a fazer teologia, seja tendo academia ou não tendo academia, as igrejas continuam e as igrejas continuam estudando a Bíblia Sagrada e trazendo conhecimento para o corpo de Cristo e preparando o corpo de Cristo. É verdade que existem muitas religiões na Terra, isso é um fato. Mas lembre-se de uma coisa, nós somos cristãos e nós sabemos que a única religião que salva é Jesus Cristo. Na verdade, o termo religião significa religare. Fomos nós que inventamos esse termo. Vem do latim, religare, ou seja, religação. Mas preste atenção, a única religião que salva chama Jesus Cristo. E as outras religiões? As outras religiões são um engano. Como, professor? Porque a Bíblia diz, Jesus Cristo disse, eu. Jesus que disse isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, e ninguém é ninguém mesmo. Não tem nenhum alguém fora do ninguém. Ninguém vem ao Pai se não for por meio de mim, Jesus Cristo. E Buda, ele não salva. E Confúcio, ele não salva. E Mohamed do islamismo, ele não salva. E as pessoas que seguem ele estão enganadas. E quem vai ajudar elas a sair do engano? Nós. Nós vamos pregar a verdade. Nós vamos levar aquilo que eles precisam de entender, porque só existe uma forma de se chegar no céu, por meio de Jesus Cristo. E nós temos o livro mais magnânimo, mais perfeito, o maior best-seller de toda a humanidade. Nós temos a Bíblia Sagrada nas nossas mãos. E hoje nós temos Bíblia até em computador, em pendrive. Nós temos várias formas hoje de trazer Bíblias traduzidas em várias línguas. Mas lembre-se, existem muitas religiões na Terra. Mas nós sabemos que as religiões é a maneira do homem tentar encontrar Deus, mas eles não vão conseguir encontrar Deus sem Jesus Cristo. Existe uma frase que eu queria ler para você, uma frase de Thomas Arnold, em que ele fala sobre a grande diferença do cristianismo e as outras religiões. Ele diz, a diferença entre o cristianismo e as outras religiões consiste na prática de que nas demais religiões ou nas outras religiões vê-se o ser humano em busca de Deus. E no cristianismo vemos Deus em busca do ser humano. Aqui está a diferença do evangelho. Nas religiões o homem busca alcançar Deus. O homem busca entender Deus. No cristianismo, Jesus veio ao mundo porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é evangelho. A boa nova de que Deus veio ao mundo, se fez um de nós e a salvação é por meio dele. Foi Deus que veio ao homem. Isso está lá na Bíblia desde o início, querido. Adão e Eva, quando eles pecaram, eles fugiram de Deus, eles se esconderam de Deus, eles tiveram vergonha do que eles fizeram. Foi Deus que veio e falou, onde estás? Adão, aonde vocês acham que Deus não sabia onde que Adão estava? Vocês acham que Deus não sabia o que Adão tinha feito e Eva tinham feito? Ele sabia, ele é Deus, ele sabe tudo, ele tinha visto. Mas aquilo dali é oportunidade. É assim que Deus é. Ele veio e falou assim, Adão, onde é que você está?
Aí Adão colocou culpa na mulher, a mulher colocou culpa na cobra, a cobra não tinha como falar, não tinha, então recebeu a maldição. O fato é que o homem sempre, quando ele é confrontado o seu pecado, ele quer colocar a culpa nos outros. E o homem foge de Deus por causa do seu pecado. Mas esse é o evangelho e a religião verdadeira, Jesus Cristo. Ele veio ao mundo para salvar o perdido, que somos nós. Porque todos pecaram. Todos. Eu, você, todos. Não existe um homem que não pecou. Só Jesus não pecou. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O cristianismo é uma religião para os homens. Mas a igreja sabe que o cristianismo é a única religião que salva. Pois o único caminho para Deus e a única salvação é Jesus Cristo. Como ele disse e eu falei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por meio de mim. Então eu queria terminar essa aula agora, essa primeira aula, e dizer para você, nós estamos sendo introduzidos em teologia. Eu espero que você esteja em todo esse curso. Mas eu também espero que, acima de tudo, a primeira coisa, você tenha convicção do seu novo nascimento. Deus te abençoe. Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Introdução à Teologia, do curso de liderança na Logos Ensino Superior de Teologia. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, você está na Logos Ensino Superior de Teologia, no curso de liderança. Essa é a nossa segunda aula, e você está na disciplina Introdução à Teologia. Na nossa última aula, nós começamos a falar de uma forma mais geral para buscar quebrar aqueles preconceitos que alguns podem ter quanto a o que é teologia. Porque normalmente nós temos dificuldade com aquilo que nós não conhecemos. E agora você está começando a conhecer o que é teologia. E durante esse curso, você terá 14 disciplinas. E dentre essas disciplinas, algumas são de introdução à teologia, como introdução à hermenêutica, introdução à teologia sistemática, introdução à teologia bíblica, né? Então, você vai ter algumas disciplinas que vão te dar uma noção do conhecimento da teologia no geral. E algumas disciplinas serão disciplinas mais devocionais, daquilo que nós chamamos de teologia ministerial, na Logos, né, em que nós tratamos de coisas mais práticas. Mas nessa disciplina, eu estou a trabalhar com você, como seu professor, para a gente poder abrir esse mundo de conhecimento que nós chamamos de teologia. Amém? Então você está na segunda aula da disciplina Introdução à Teologia. E na aula passada também nós chamamos muito a atenção à questão da sua vida individual com Deus, porque é fundamental que você tenha a certeza do novo nascimento. E mais uma vez eu quero dizer a você que se você tem qualquer dúvida, você procure o seu pastor, vá até ele, peça a oração, o líder que você tem, para que você quebre qualquer dúvida acerca do seu novo nascimento. Amém? Mas como nós conhecemos a Jesus? Nós conhecemos a Jesus através da revelação que Deus faz a nós. E essa revelação que Deus traz a nós, ela é algo que Ele já nos deu, Ele nos foi dado. Não é algo que nós inventamos, que nós criamos. É algo que Ele já nos deu, que está disponível a nós. E somos nós, a igreja, que devemos pregar a verdade. Porque a revelação de Deus é a verdade. Que verdade? A verdade que nos foi dada por meio da revelação de Deus a nós. Mas como você vai conhecer essa verdade? Onde está essa verdade? É óbvio, você pode dizer, mas eu tenho um relacionamento com Deus. Sim, e isso é parte e fundamento
daquilo que é Deus se revelando a você. Mas a base da verdade, a própria Bíblia diz: Jesus. Jesus é verdade. Ele disse: eu sou a verdade. Mas a verdade, ela é todo conhecimento. Veja, todo conhecimento disponível ao ser humano, que o homem chama de ciência, o homem chama de ciência aquilo que é o conhecimento. E esse conhecimento nos foi dado por Deus. Como é que você acha que o homem, o ser humano, na ciência, com as várias ciências que nós temos, ele adquire conhecimento? Observando. Ele observa, aí o que ele observa? Ele experimenta, ele leva para um laboratório, qualquer tipo de laboratório que for, mesmo que seja um laboratório psicológico, ele faz a análise e aí ele tem a teoria. É assim que é o homem. O homem observa o que Deus fez. O homem não inventa nada. O homem só percebe o que existe, o que foi criado. O homem utiliza do que é criado para recriar algo, para criar com o que foi criado. Nós não conseguimos criar nada que não exista. Só Deus cria do nada. Na verdade, o texto original de Gênesis, capítulo 1, verso 1, é assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Em hebraico, Bereshit bara Elohim. No princípio, criou Deus. O que é Bereshit? No princípio. Bará, criou. Elohim, Deus. Veja, no princípio, bará, criou. Mas sabe o que é criou no original, o hebraico, que foi a língua que foi escrita o Velho Testamento? Bará é criou do nada. Só Deus pode barar, ou seja, só Deus pode criar do nada. Nós não podemos. Nós criamos do que já foi criado. Então nos foi dado, nos foi revelado e nós criamos. Então todo conhecimento que existe é a verdade. Mas a compreensão da verdade nos é dada através da revelação que Deus nos dá. Agora preste atenção, você pode compreender errado. O ser humano às vezes não entende. Veja, há muito tempo atrás a igreja, na Idade Média, achava que o mundo era uma terra chata e que a Terra era o centro do universo ou do sistema solar. E a igreja dizia que quem não cresce nisso era um herege. A igreja estava errada. Depois de estudos, mandaram foguete lá para cima e eles lá de cima olham para baixo e falam: opa, a Terra é redonda e a Terra circula em torno do Sol. Você pode até não concordar com isso, você pode até achar que isso não é verdade, mas veja, você não tem prova nenhuma. Existem provas que estão aí, fotografias, tem tudo isso, a ciência está dando prova. Se você acha que é uma conspiração mundial, então você precisa fazer um estudo e precisa ter prova. Senão é só achômetro, você só acha. O fato é o seguinte, é que a ciência está disponível para nós. E o homem, o que o homem faz? O homem percebe. O homem olha e percebe. Agora a gente pode errar. E para isso nós temos o Espírito Santo para nos mostrar que nós podemos estar errados. Senão nós vamos errar. É interessante que o apóstolo João, lá no livro dele, no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 1, ele também fala a mesma palavra de Gênesis capítulo 1. Na verdade, ele faz uma coisa como que igual. E ele começa o seu evangelho dizendo: no princípio era o Logos, ou, como nós traduzimos para o português, verbo, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A palavra original é enarque en hologos, que é o quê? No princípio era o Logos. O Logos é o quê? Logos é palavra. Nós temos duas palavras do original grego, que foi a língua escrita o Novo Testamento, para se traduzir pelo substantivo palavra. É logos e rema. Rema é uma palavra viva. É uma palavra que sai do logos. Logos é a palavra toda. É todo conhecimento. E Jesus é o nosso logos, porque a Bíblia fala que o logos se fez carne. Se você vai estar tendo a oportunidade de ver aí,
em grego. Né? O que você está vendo aí são palavras em grego. É o texto grego original. Vocês têm que perceber que às vezes você não vai conseguir entender isso porque são letras gregas. Aí você pode falar assim, e aí, professor, para que isso? É para você poder entender mais a revelação de Deus. E para entender isso, você tem que estudar linguística. Então não tem jeito. Para você crescer no conhecimento de Deus, principalmente da Bíblia, você tem que ter mais conhecimento, inclusive da linguística. Faz parte. E aqui está o texto original, né, que nós vemos aí, Jesus como Logos. E depois, um pouquinho mais para frente, conforme eu falei, e o Logos se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então Jesus se fez carne, ou seja, todo conhecimento está em Jesus. Ele é a verdade absoluta. E ele se fez carne, ele se mostrou. Você quer conhecer a Bíblia? Nós, no campo da hermenêutica, e eu também sou professor dessa área, da hermenêutica, que é a interpretação da Bíblia, nós falamos que Jesus é a chave hermenêutica. O que significa? Você quer conhecer a Bíblia? Põe Jesus ali. Porque a Bíblia toda aponta para Jesus. Se Jesus não for revelado, tem alguma coisa errada na sua interpretação. Se a glória não for de Jesus, tem alguma coisa errada na sua interpretação da Bíblia. Como é que Deus deixou esse conhecimento para nós? Por meio da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Então, como que Jesus se revela ao homem? Através da igreja. Você quer conhecer Jesus? Conviva com a igreja. Sabe aquele irmão, uma irmã que anda com Deus, está do seu lado? Ele vai começar a falar, ele vai começar a viver, você fala assim, isso é Jesus. Porque nós somos a Bíblia viva. Vocês querem saber como é que o mundo lê Jesus? Através de nós. É por isso que você tem que ter um testemunho que honre, que demonstre quem é Jesus Cristo. Porque você é a Bíblia que o mundo lê. Mas vamos seguir. Também nós temos tradições na igreja, né, que podem ser feitas pela igreja, mas essas tradições são só meios que nós usamos, faz parte de cultura. Porque, de fato, acima de tudo, a maneira como Deus se revela a nós é por meio da Bíblia Sagrada. A Bíblia, conforme tem uma frase da época da Reforma, a Reforma aconteceu em 1500 depois de Cristo, começou lá. Mas então, quando Lutero ele viu todos aqueles erros na Igreja Católica, ele fez 95 teses. E ele colocou lá na igreja dele. Eu não vou contar a história da Reforma, mas no final ele foi expulso, tentaram matar ele, iniciou uma nova igreja, que foi a Igreja Luterana. Depois da Igreja Luterana veio todas as outras igrejas, inclusive as nossas, né, que são chamadas de evangélicas. Mas tudo começou ali com aquele homem. Teve outros, como Calvino, né, que também deram aquele grito por causa do erro da doutrina católica. Mas o fato é que ele fez uma afirmação que até hoje, alguns acham até que está na Bíblia, mas não está, uma afirmação que você deve guardar. É que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então, nós temos a tradição nossa, nós temos os nossos líderes, né, que são os pastores, e tanto as nossas tradições como os nossos líderes, eles têm que determinar prática de conduta. Tem que haver julgamento, tem que haver determinação de normas. Mas preste atenção, tudo que as nossas tradições ou os nossos líderes determinam tem que estar de acordo com a Bíblia. Se eles fizerem qualquer tradição nossa, qualquer manual de teologia, qualquer coisa que um pastor tiver, uma revelação, seja o que for, se for contra a Bíblia, tem uma coisa errada. E isso é uma coisa que todos nós, cristãos reformados, evangélicos, pentecostais, nós acreditamos. É que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Tudo tem que partir da Bíblia. Se alguém falar algo que seja contra a Bíblia, essa pessoa está em um erro. E a história da igreja mostra os erros de muitos que começaram a sair fora
da Bíblia Sagrada. Alguém vira e fala assim, um anjo desceu do céu e me deu uma nova revelação. Bom, aí você vê, qual revelação? Está de acordo com a Bíblia? Não, então esse anjo, não era demônio, você está enganado. Não era anjo não. Porque anjo não vai falar nada contra a Bíblia. O máximo que ele vai dar é uma revelação que está na Bíblia. Amém? Então lembre-se, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Em quanto tempo que a Bíblia foi escrita? Você sabe quanto tempo? Como eu já falei na aula passada, né? A Bíblia começou a ser escrita com Moisés. Isso foi mais ou menos 2.800 anos depois de Adão. Se a gente for seguir a cronologia bíblica, eu não vou entrar aí no aspecto de discussão de anos, porque tem o dilúvio. Né? O dilúvio foi mais ou menos 1.634 anos depois de Adão. Então há uma discussão aí de tempo, né? De qual foi o tempo pré-diluviano, mas isso não vai ser a nossa discussão. Na verdade, isso daqui já é teologia. Para eu entrar nessa discussão e falar para você, porque eu estudei isso. Senão eu não saberia falar isso para você. Não é verdade? Mas vamos ver aqui especificamente o tempo de escrita da Bíblia, né? Porque é ela que está na nossa mão e é ela que é a nossa regra de fé e prática. Então, conforme os estudos da Bíblia, olhando o tempo bíblico, mais ou menos 2.800 anos depois de Adão, veio Moisés. E quando Moisés ele sobe no Monte Sinai, depois de ter tirado o povo de Israel, ele se encontra com Deus. Aquele Deus que ele tinha recebido um pouquinho antes, né, na vida dele, que ele viu na sarça, ele teve aquela revelação e ele falou, eu sou, né, que é o Deus dos seus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Pois bem, Moisés, ele recebeu de Deus o início da Bíblia. Toda a Bíblia começa com os 10 mandamentos, que foi escrito pelo próprio Deus, não foi Moisés que escreveu, foi Deus. Deus começou a escrever a Bíblia. Então, quando Deus começou a escrever a Bíblia, ele deu os 10 mandamentos. Moisés pegou os 10 mandamentos e começou a escrever os 5 livros dele. Todos os 5 livros deles, que a gente chama de forma evangélica, né, de Pentateuco, que os judeus chamam de Torá, ou a lei, também Jesus chamava, né, a lei e os profetas. A lei são os livros de Moisés, os 5 livros de Moisés. Então, aqueles livros todos foram baseados nos 10 mandamentos. A base de toda a Bíblia é os 10 mandamentos. Depois, lá na frente, Jesus resumiu até os 10 mandamentos. Sabia? Porque ele disse, você quer resumir tudo? Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Se fizeres isso, estarás fazendo a lei e os profetas. Jesus é Jesus, né? Ele conseguiu resumir toda a Bíblia em um só mandamento, né? Que na verdade são 2, mas é o mesmo, porque é amor. Mas o fato é que a Bíblia toda começou a ser escrita nos 10 mandamentos. 2.800 anos depois de Adão e 1.200 anos, mais ou menos, antes de Cristo. Foi escrito vários livros, esses livros foram sendo escritos conforme a história que nós estudando percebemos. Nós temos mais ou menos 40 escritores reconhecidos, tinha mais, mas pelo menos 40 nós conseguimos identificar, e eles escreveram nesse período de Moisés até Jesus aquilo que nós chamamos de Velho Testamento. São 39 livros que nós conseguimos identificar ali e colocar. Os 39 livros é aquilo que nós chamamos de Velho Testamento. Jesus veio, depois que Jesus veio, Jesus deu para os discípulos a autoridade de continuar a escrever a Bíblia. Porque preste atenção, quando Jesus chegou, a Bíblia já tinha terminado de ser escrita. Né? Os rabinos reuniram e falaram, não é só isso, tinha 400 anos que nenhum profeta tinha se levantado, e aí que é o que a gente chama de período interbíblico, ou período de silêncio, e aí acontece que depois de 400 anos eles falam, bom, a Bíblia acabou, agora está aqui a lei e os profetas, acabou, Jesus chega e fala, esta é as Escrituras Sagradas, a lei e os profetas, então o Velho Testamento está ratificado por Jesus Cristo. E Jesus é Deus, então ele tem a autoridade de fazer isso. Agora ele dá autoridade para os seus discípulos. E eles falam, agora vocês vão ir, vão pregar o evangelho no mundo inteiro.
Vocês vão falar do Evangelho. O que os discípulos então fizeram? Escreveram aquilo que nós chamamos de Novo Testamento. Foi escrito pelos discípulos de Jesus. Alguns que escreveram e não eram dos 12 apóstolos, como é o caso do apóstolo Paulo, que não foi um dos 12 escolhidos, mas também foi chamado para ser um apóstolo. Ele escreveu, mas o apóstolo Pedro, ele fala nos seus escritos, na sua carta, que aquilo que Paulo escreveu é de Deus. Então, o apóstolo que Jesus Cristo ratificou, que é Pedro, ele falou, Paulo está certo. E Paulo também ratificou Lucas, que escreveu tanto o Evangelho como Atos. Então, e nós temos também 2 irmãos de Jesus que escreveram 2 cartas, que é Tiago e Judas, que foram filhos de José e Maria, e que foram também ratificados pelos apóstolos. Na verdade, até Tiago foi líder da igreja de Jerusalém. Ele foi líder dos apóstolos, olha que interessante, mas ele era irmão de Jesus, né? Então, realmente, era uma pessoa que andou com Jesus durante toda a vida. Então, quando você pega todos esses livros escritos, a gente forma um Novo Testamento. E esse Novo Testamento foi escrito mais ou menos em 100 anos. Por quê? Porque ele parou, ele terminou de ser escrito com João, que era o último apóstolo vivo de Jesus Cristo. Amém? E aí, quando João morreu, um pouquinho antes de morrer, ele estava na ilha de Patmos, ele tinha sido preso, e ele recebeu a revelação do próprio Senhor Jesus Cristo, que apareceu para ele, como havia sido prometido pelo próprio Jesus, que ele não morreria sem ver ele. E aí ele viu Jesus lá na ilha de Patmos, e aí ele revelou o Apocalipse. E escreveu no capítulo 22. Acabou. Agora ninguém acrescenta nada, ninguém tira nada. O que está escrito, está escrito. Então a Bíblia foi escrita nessa faixa de 1.300 anos. E onde a Bíblia foi iniciada, então? Ali no Monte Sinai, com Moisés, conforme eu falei para vocês. E nós devemos, então, ouvir os irmãos que estudaram e deixaram livros para nós. Sim, nós devemos. Esses são os livros principais, a Bíblia. Os outros livros são bons, mas todos os outros livros têm que estar de acordo com a Bíblia Sagrada. E só a Bíblia é aquilo que Jesus chama de Palavra de Deus. Agora, nós temos esses conhecimentos todos que estão disponíveis para nós. Então, nós temos que estudar a Bíblia. A história da igreja, a tradição. Então, nós temos que estudar a Bíblia, mas também estudar a história da igreja, a tradição da igreja, e tudo que a igreja nos deixou de livros e ensinamentos. São milênios de conhecimento, não só da igreja, mas de Israel, deixado para nos ajudar a conhecer a Deus e ajudar os outros. E ainda, nós temos tudo que Israel deixou, que muitas vezes nós nem temos usado, mas graças a Deus agora, principalmente por causa do movimento pentecostal, a igreja se aproximou mais do povo de Israel, né? Porque a igreja católica tinha se afastado de Israel, rejeitado tudo que Israel tinha. Os reformados começaram a aceitar um pouquinho mais, mas somos nós, os pentecostais, que começamos a nos aproximar de uma forma como nunca. E hoje muitos até judeus e até lá dentro de Israel têm se convertido a Cristo. E esse material está ficando mais disponível para a gente, né? E a gente deve utilizar isso, né? As escolas e os ensinos rabínicos podem ser também utilizados. Claro, sempre analisando segundo o Novo Testamento também, né? Porque o Novo Testamento é a revelação daquilo que está no Velho Testamento. Agora, você tem estudado alguma coisa? Você tem estudado isso? Você tem, assim, gasto tempo em ver outros livros, em principalmente e essencialmente estudar a Bíblia? Ou você só fica baseado no que se prega no púlpito? Você tem que ter um relacionamento com Deus, você tem que ler a Bíblia, você e Deus. Nesse curso, você terá uma introdução, mas se quiser ampliar, você terá que fazer um curso talvez de bacharel em teologia, você pode fazer outros cursos, não é verdade? Ele pode ser feito, se for o caso de bacharel em teologia, ele pode ser feito em 2 ou 3 anos, né?
o nosso básico é 1 ou 2 anos, né? O que a gente chama de teológico ministerial. Então é um curso que você pode fazer também. Agora, esse curso que você está fazendo, que é o curso de liderança, ele é de 6 meses. Então, não vai ter só essa disciplina, vai ter outras disciplinas. Você vai ter que ver vídeo a vídeo, gastar tempo, amém? Então, não fique só assim, eu não vou ver. Não faça isso. Se você não vê, você não está participando. Eu vou fazer só para os outros verem. Para que você está fazendo isso? Você está enganando você mesmo. Né? Você está disponível no nosso site. Você diz, eu quero a participação porque eu quero que o pastor da igreja, porque nós somos uma parceria com a sua igreja, eu quero que o pastor saiba que eu fui e vi. Mas você não viu? Você mandou alguém ver? Ou você só deixou lá para poder parecer que você estava lá? Você está enganando. O seu pastor sim, mas principalmente você. Principalmente você. Porque isso é o Espírito Santo que está te disponibilizando. Preste atenção. Se, através dessa parceria com a sua igreja, você se tornou aluno desse curso, é porque o Espírito Santo assim o quer. Senão você não estaria aqui. Então esteja vendo. E tem mais para estudar? Tem. Mas você pode perguntar, para quê? Para crescer. Quanto mais nós crescemos, mais nós aprendemos. Mais nós temos disponível conhecimento. Ninguém cresce sem viver o tempo de crescimento. Não dá para crescer assim, no instante. Tem que ter tempo de crescimento. Tem que se gastar tempo, tem que se crescer. É assim que é o natural. É assim que Deus fez. Nada é adquirido na vida de forma mágica. Veja como Deus fez. É assim que deve ser. Você vê uma criança pequena, ela vira adolescente, ela fica mais velha e depois ela envelhece. E ela vai crescendo. Provérbios 21:5 diz: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Se você quer alguém pobre, vai ser uma pessoa que não quer construir nada. E aqui não diz só de pobreza de dinheiro, não. Pobreza de conhecimento. Pobreza de espírito. A pessoa não gasta tempo. Em Provérbios 19, verso 2 diz assim: não é bom proceder sem refletir. Peca quem é precipitado. E em Eclesiastes, no capítulo 10, verso 10, diz assim: se o ferro está embotado e não lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com um bom êxito. Então veja, se você tem o ferro e afia o corte, fica mais fácil. Então tem que gastar tempo, tem que afiar, tem que ser bem afiado, senão vai ter que redobrar a força. Mas a sabedoria resolve com um bom êxito. Em Provérbios 20, 21 diz assim: a posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Então receba as coisas na hora certa. Não tenta pegar o que não foi dado para você. E para ser dado, você precisa de adquirir. Provérbios 28, 20 diz assim: o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Provérbios 25, 8 diz assim: não te aprestes a litigar, brigar, competir, pois ao fim o que farás quando o teu próximo te puser em apuros? Provérbios 20, 25 diz assim: laço é para o homem o dizer precipitadamente é santo, e só refletir depois de fazer o voto. Aquele que faz o voto e não pensa antes de fazer o voto. Em Tiago 1, 19 e 20 diz assim: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Bom, para terminar, mas a gente ainda tem um tempo ainda nessa aula. Nós estamos na segunda aula, nós temos um tempo ainda. Mas eu queria chamar a atenção a um ensinamento bíblico ainda no final dessa aula. Vamos lá.
está lá em João, no capítulo 7, versículo 51. Você percebeu que a gente começou agora a entrar um pouco mais dentro da Bíblia para a gente retirar dela o conhecimento, a verdade. Mas em João capítulo 7, versículo 51 diz assim: acaso a nossa lei, aí vamos falar da lei nossa, cristã, bíblica, julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Bom, ninguém pode julgar sem ouvir ele primeiro. Nós às vezes erramos, né? Até nós que somos pastores às vezes erramos. A gente ouve falar que alguém errou e a gente já julga que ele está errado. Está errado. Você tem que primeiro ouvir os dois lados. Então veja, guarde esse ensinamento e eu queria então reafirmar, porque nós estamos a terminar essa segunda aula, e quero falar com você o seguinte, fazer uma pergunta, algumas perguntas. Está tudo anotado aqui, você vai ver também aí durante esse material. E nas avas, se você olhar nas avas, você vai ver esse mesmo material até mais amplificado, com mais material. Então eu recomendo você também olhar as avas. Mas a minha pergunta é, você julga antes de conhecer? Só pelo que falaram? Não busca saber o outro lado? E o caso da teologia? Você conhece? Então, preste atenção, a demonização do conhecimento ou da teologia é uma arma que o inimigo pode usar para manter o povo de Deus em ignorância em assuntos importantes. Tem pessoas até que acham que não precisa de conhecimento nenhum. Eu preciso da revelação do Espírito Santo. Ô irmão, acorda. Revelação do Espírito Santo já é conhecimento. E ele é todo conhecimento. Então Deus vai revelar assim com sonhos, com visões, com profecias, mas tudo vai estar de acordo com a Bíblia Sagrada. E se alguém trouxer qualquer coisa, na verdade a própria Bíblia diz que se um anjo do céu descer com outra revelação que não é aquela que nós, os apóstolos, a Bíblia Sagrada mostra, seja considerado anátema, maldito. Então preste atenção, não demonize conhecimento, não demonize teologia. O diabo é que quer isso, para manter a igreja com falta de conhecimento. O que o diabo quer fazer é que as pessoas não tenham conhecimento dentro da igreja. Nós precisamos desse conhecimento até para poder atingir aqueles que têm conhecimento. Lembre, são os líderes e professores do mundo que lideram e ensinam as pessoas que são o alvo da nossa missão, o ID. Nós chamamos em latim, né, que é um termo teológico, missio Dei, a missão de Deus, o ID. Você tem que alcançar todo mundo, desde aquela pessoa que tem menos conhecimento até aquela pessoa que tem muito conhecimento. Você pode dizer que você não precisa de muito. Eu não preciso de muito. O importante é só ser cheio do Espírito Santo e fazer o que ele manda. E isso é verdade. Eu concordo com você. Você não precisa de muito para ser salvo. Você só precisa da sua fé. E você pode dizer, eu só preciso do Espírito Santo. É verdade também. Você precisa do Espírito Santo. Agora você precisa de tudo que Deus quer te dar. E se ele quer te dar mais, se ele te trouxe para esse curso, se ele está te preparando para ser um líder na igreja, se ele está te preparando para ajudar outros, para alcançar aqueles até que têm mais conhecimento, se ele quer até que você seja licenciado em algum curso da universidade, ou mesmo em teologia, é porque ele quer te usar. E você deve ter tudo que Deus quer te dar. E o que ele tem para te dar? Eu não sei. Ele vai te falar, se ele te colocou nesse curso é porque ele quer te dar isso. Não é verdade? Senão ele não teria te colocado aqui. Sem dúvida, estar cheio do Espírito Santo é o fundamento da revelação de Deus ao homem. Você mesmo já me ouviu falar isso. Mas pode ter muito conhecimento e ser cheio do Espírito Santo. Por que não? A Bíblia mostra isso. Veja Moisés, um homem cheio de todo o conhecimento da época dele. Ninguém foi mais bem preparado do que os príncipes do Egito. Ele tinha conhecimento de tudo, de todos os povos daquela época. Moisés foi preparado como filho de Faraó, da filha de Faraó.
Ele tinha todo o conhecimento e ele começou a escrever a Bíblia. Por quê? Por que será que Deus quis usar um homem com tanto conhecimento? Ele foi usado por Deus. O apóstolo Paulo, por que Deus usou o apóstolo Paulo, teólogo, doutor em teologia pela escola rabínica de Iliel? Ele era aluno do neto de Iliel, Gamaliel. E ele tinha todo aquele conhecimento, escreveu a maior parte do Novo Testamento. Por quê, irmãos? Porque Deus quis usar assim. Agora, alguém pode falar assim, mas e os outros homens? Os que eram analfabetos? Os que tinham pouco conhecimento? Deus pode usar? Pode também. Veja aí o caso de Pedro, de João, que eram pescadores analfabetos. Na verdade, a maioria deles era analfabeto. Eram pouquíssimos que eram alfabetizados. Jesus, na verdade, até era um espanto, porque ele era alfabetizado, ele lia. Ninguém era assim normalmente. Poucos sabiam ler e escrever. Né? E João, Pedro não tinham conhecimento. Veja no caso do Velho Testamento, Jeremias, Amós, eram pessoas analfabetas, mas foram tremendamente usadas por Deus. Então aqui eu vou dizer uma coisa, é claro, o conhecimento não é aquilo que vai te fazer ser cheio do Espírito Santo, mas você pode ter conhecimento por causa desse ser cheio do Espírito. Não há problema em ter conhecimento e ser cheio do Espírito. Sempre é bom lembrar que Jesus ensinou 3 anos e meio os apóstolos. Inclusive é a base para a maioria dos seminários hoje do mundo. Né? Nós utilizamos exatamente por causa de 3 anos e meio, que é a ideia que Jesus fez ao treinar os seus apóstolos. Mas eles foram treinados. Por quem? Por Deus. Alguns dizem até que alguns até foram alfabetizados. Nós sabemos que Mateus era alfabetizado. Depois João parece que foi alfabetizado. Provavelmente ele deve ter tido acesso. Talvez Jesus tenha até ensinado a eles a ler e escrever. Nós não sabemos. Isso é uma hipótese. Mas o fato é que Jesus gastou tempo treinando. E vocês também têm que ter tempo treinando. Os líderes têm que ter tempo treinando. É bom lembrar que os que foram a base, conforme eu disse, foi Moisés e Paulo. Mas isso não significa que Deus não pode usar qualquer um. Deus pode usar qualquer um. Eu me lembro de um grande conhecedor, um pastor, que é até doutor em teologia, e esse homem, ele foi receber Jesus através de um analfabeto. Ele achava que sabia tudo, tinha estudado. Na verdade, ele nem tinha, ainda era pastor, não era nada. De repente uma senhora chegou, abriu a Bíblia, colocou o dedo e falou assim, essa é a palavra de Deus para você. O homem pegou, olhou, isso é o que Deus está falando para mim mesmo. Tinha a ver com uma situação que ele estava passando. E falou, como é que a senhora sabia? Ela olhou para ele e falou assim, o que está escrito aí? Aí ele leu. Eu falei, que bom, Deus falou com você. Por quê? Porque eu sou analfabeta. Deus pode usar o analfabeto se ele for cheio do Espírito Santo. Mas veja, se Deus está querendo que você tenha conhecimento, então é porque Deus quer. Amém? Então, por favor, não demonize o conhecimento nem a teologia, porque isso é só o conhecimento que a igreja deu para abençoar o reino de Deus. O mundo hoje mudou, e aqui é um ponto final mesmo da nossa aula. O mundo mudou. E você também precisa de mudar, você precisa de atualizar. Nós não estamos em 1920, quando os missionários chegaram em Angola. Né? Eu estou falando dos missionários evangélicos. Né? Nós não estamos no tempo dos primeiros missionários que iniciaram as primeiras igrejas históricas de Angola. As coisas mudaram. Hoje nós temos internet, hoje nós temos computadores, hoje nós temos equipamentos que nos auxiliam, como esse que está sendo usado agora, está gravando aqui essa aula. Antigamente a gente não tinha isso, mas hoje nós podemos usar isso para a glória de Deus. Você pode ter novas ferramentas, você pode ter mais conhecimento, você pode utilizar e você precisa estar pronto para abrir-se e mudar. Preste atenção. Tem pessoas que não querem mudar, tem pessoas que querem continuar, porque minha mãe ensinou assim, meu pai ensinou assim, porque eu vou ser assim, vou morrer assim. Se você continuar assim, você vai ser assim. Talvez você seja salvo e vá para o céu, porque a salvação é pela fé, não é pelo conhecimento. Mas preste atenção, o seu ministério vai ficar fraco.
seu ministério vai ficar limitado. São tantas ferramentas que estão sendo disponibilizadas para você. Abra-se. Pense nas oportunidades que você pode ter para poder crescer em conhecimento, para ser usado por Deus, porque é isso que Deus quer para a sua vida. E esse curso, o curso de liderança, ele está sendo feito para que você cresça. E essa disciplina, que é a introdução à teologia, é uma disciplina que tem como objetivo exatamente abrir a sua mente. A Bíblia fala lá que o meu povo erra por causa de falta de conhecimento. Então a gente vê muitas pessoas errando porque não tem conhecimento. O conhecimento está disponível, mas a pessoa não busca. Ou a pessoa não se abre para o conhecimento. É claro que isso vai vir por meio de um relacionamento com Deus, porque também o conhecimento sem o relacionamento com Deus é o que a Bíblia diz. A letra mata, o espírito vivifica. Então, se você não tiver relacionamento com Deus, você pode realmente se desviar. Teve pessoa que chegou para mim e falou assim, mas eu conheci um pastor lá, um conhecido meu, que entrou na faculdade teológica, entrou crente e saiu incrédulo. Eu também conheço. Sabe por quê? Porque se você enche a sua cabeça de conhecimento e não depende do Espírito Santo, você vai se tornar alguém orgulhoso. E o orgulho procede à queda. E não pense que muito conhecimento é suficiente para fazer uma pessoa orgulhosa. Tem gente na igreja que tem um pouquinho de conhecimento e já é altamente orgulhoso, já acha que sabe tudo. Já chega no púlpito e diz, eu sei, eu sou, só falta falar assim, glória a mim. Como se ele tivesse todo o conhecimento. Você pode ter muito conhecimento, você pode ter pouco conhecimento e você pode ser orgulhoso e a soberba procede à queda. E quem entrar nesse curso ou qualquer curso de Bíblia, teologia, seja o que for, se você entrar nisso e começar a achar que depende de si mesmo, você vai cair. A soberba, diz a Bíblia, procede à queda. Então eu queria que nessa disciplina você tivesse de coração aberto, né? Nós quebrássemos então esse conceito, né, de demonização, de rejeição do conhecimento da verdade, porque o conhecimento e a verdade pertencem a Deus, porque Jesus disse, eu sou o conhecimento, ou seja, eu sou o Logos, eu sou, como diz na nossa tradução, eu sou o Verbo. Então, e Jesus disse, eu sou a verdade está disponível a você. Então, esteja aberto para isso, esteja com o seu coração completamente disponível a Deus e Deus vai te mostrar muita coisa, não só com essa disciplina, mas com outras disciplinas. Então nós estamos a terminar essa segunda aula. Eu só queria fazer umas orientações finais antes da gente terminar e de dizer o seguinte, você precisa de assistir às VAS, que são as videoaulas de todas as disciplinas. Nessa disciplina você tem algumas aulas, são 8 aulas que você terá, você está na segunda, você deve assistir, mas também você deve assistir às AVAs, que são as aulas em vídeo apresentação. Elas também estão disponíveis na Logos, no site da Logos, você entra lá, assiste, elas são de 15 minutos, cada AVA é 15 minutos, e são várias AVAs, na verdade são 3 AVAs para cada aula, porque cada aula nossa na Logos é 45 minutos. Então, você está tendo aqui 45 minutos, a aula anterior foi 45 minutos, as AVAs são de 15 minutos, ou seja, 3 AVAs é uma aula. Mas você vai ter o mesmo material que você está tendo aqui, você vai ter nas AVAs. E você poderia então assisti-las, porque ela fala mais detalhes. Amém? Então nós estamos a terminar essa aula. Eu queria agradecer a você por estar aqui comigo. Aqui é o professor Marco Faleiro. Nós somos da Logos Ensino Superior de Teologia. Você está no curso de liderança e eu espero que você possa ter aproveitado esse tempo e aprendido um pouco mais para o seu crescimento espiritual. Se você teve qualquer dificuldade, volte.
esse vídeo, veja a aula anterior, as próximas aulas, esteja a ver também as próximas aulas, né? Porque é fácil, é só parar o vídeo e analisar, ou então voltar atrás. Isso é simples, isso é um vídeo, né? Uma videoaula. Então dá para poder você ver e você aproveitar o máximo possível para o seu crescimento. Deus abençoe você, em nome de Jesus. E eu queria deixar algo que eu sempre gosto de deixar nas minhas aulas, principalmente as minhas aulas presenciais. Nós, ao terminar, eu gosto de dizer, seja feliz, mas faça alguém feliz. Porque ser feliz só para a gente não serve nada. Eu quero ser feliz também para abençoar os outros. Então, seja feliz, mas faça alguém feliz. Em nome de Jesus, eu te abençoo e muito obrigado por estar aqui conosco. Amém.